Graça e paz, irmãos, amém? Vou repetir, graça e paz, irmãos, amém? Quem está feliz com Jesus aí, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Querido, eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Quem encontrou diz amém. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Somente até aí. Feche os teus olhos. Grandioso Deus, eterno, poderoso, majestoso, estamos aqui, meu Deus, e reconhecemos, meu Pai, que sem Ti somos nada. O homem sem Ti é mau. O homem sem a Tua presença, meu Deus, ele é mau. Porque tudo que é bom vem de Ti, ó Deus. A Tua palavra nos diz, no livro de Tiago, se não me falha a memória, que tudo que é bom, tudo que é perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes, em quem não há dolo. Pai, nós invocamos a Tua santa e gloriosa presença. Pedimos ao Senhor que venha falar no mais íntimo de nossos corações, porque somos tão carentes, meu Deus, nesses dias, da luz do Evangelho de Cristo, em nossas vidas, em nossos olhos, em nossa mente, para que nós não venhamos, ó Deus, ser pego de surpresa, para que nós venhamos verdadeiramente experimentar o extraordinário do Senhor. Reveste, Deus, a nossa mente com o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, calçados os nossos pés com o Evangelho da salvação, firmados na rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus, diga amém. Pode se sentar no teu lugar, querido. Eu tinha preparado um outro texto, mas o Espírito de Deus me levou a esse versículo de João capítulo 8, porque é muito importante nós compreendermos que o homem, a sua natureza, ela é má. O homem em si, quando Adão peca, a maldade entrou no ser humano. Quando Adão peca, ele deixa a glória de Deus. O Espírito Santo que nele habitava se aparta dele. E ali o homem, ele começa a viver uma vida fora do propósito dele, de Deus. E o Senhor então, mediante aquele momento em que Adão peca, o Senhor traça um plano de redenção da humanidade, um plano de restauração. Por quê? Porque o homem agora passava a andar em trevas, ele passou a conhecer a ciência do bem e do mal, a qual ele não conhecia antes. E nos dias que nós estamos vivendo, nós temos visto muitas trevas.
Por quê? Porque os crentes muitas vezes não têm se posicionado da forma como deveriam, estão afastados de Deus. A Bíblia diz que o Deus desse século, Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Então, é muito importante nós compreendermos e buscarmos, continuarmos essa busca incessante, porque se nós não buscarmos, nós também pereceremos. A Bíblia diz: quem está em pé, cuide-se para que não caia. E nós estamos vivendo um período de trevas no meio de toda a humanidade, porque era necessário que isso acontecesse, porque o Senhor profetizou. Acaso quando o Filho do Homem voltar à terra achará fé? E nós estamos vivendo um tempo em que realmente tem faltado a luz. Por quê? Porque os crentes, muitos deles, não todos, ainda existe um remanescente. Amém? Diga: eu sou remanescente de Deus, cheio de luz do Espírito Santo. Mas assim também não se passa nem do teto, do jeito que você falou aí, né, irmão? Diga: eu sou reflexo da luz de Cristo em minha vida. Em nome de Jesus, se crê, aplauda bem forte ao Senhor, aleluias. Jesus nos disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Aí nós vamos para mergulhar nesse versículo aqui. Eu quero que você mergulhe comigo nesse versículo aqui. Quem é que segue Jesus? Que significa seguir Jesus? Seguir os seus passos, discipulado. Que na boa parte das igrejas não existe discipulado. O discipulado é quando a pessoa chega para a igreja, ele é ensinado nos primeiros passos o que é ser um crente de verdade. Na maioria das igrejas, nos dias de hoje, igrejas, inclusive igrejas grandes, com muita repercussão no Brasil, na internet, nas redes sociais, não existe um discipulado. O que existe, sabe o que é? É um evangelho que não traz renúncia. Um evangelho fajuto que não traz renúncia, que não traz novidade de vida. A Bíblia diz assim: eis que quem está em Cristo, nova, irmãos, é óbvio, a pessoa muda da água para o vinho. A transformação de uma pessoa que antes não era crente, ela se torna, ela recebe Jesus, ela é notória. Se não há essa transformação, porque está alguma coisa errada. Pastor, mas eu vim para a igreja, eu não tinha nada de errado na minha vida. Pastor, eu nasci na igreja, meus pais são crentes, então não tinha nada, nunca fui para o mundo. Mas nós temos que reconhecer, diante de Deus, as nossas imperfeições, por menores que sejam. Eu por si só, por nós mesmos, nunca alcançaríamos a redenção por nós mesmos. É reconhecer em Cristo que Ele morreu por nós, nós sendo pecadores. Só o fato de eu existir, de eu vir a esse mundo, eu sou um pecador. Sem Cristo, nós estávamos mortos. Ele é a luz dos homens. E aí quando Ele instrui os discípulos, Ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Então ali Jesus, Ele transfere a luz para nós. Por quê? Porque quando Cristo, nós nascemos de novo, a luz que está nele passa a habitar dentro
de nós, porque nós somos santuário de Deus. Amém, igreja? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, por isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Mas o que? Terá a luz. Nós não somos, nós temos a luz de Cristo em nós. É por isso que Jesus disse, quando ele fala assim: vós sois a luz, porque a luz estava dentro deles, através do Espírito Santo que habita em nós. Por isso que eu disse no início: olha, irmãos, nós por nós mesmos, sem Cristo, o homem se torna bicho. O ser humano vira mal. Ele quer passar a perna nos outros, ele quer falar mal dos outros, ele quer trair a esposa, ele quer trair o cônjuge, ele quer se vingar, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir, dependendo do abismo que ele está. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, a cada dia que a pessoa vai entrando em um abismo, para o mais profundo abismo, pior ela fica. Assim também que à medida que eu vou no rio de Deus, quanto mais eu ando, quanto mais eu vou caminhando na presença de Deus, mais unção de Deus, mais presença de Deus na minha vida, mais transformação, mais eu mudo quem está ao meu redor. Posso ouvir um glória a Deus? Nós temos que entender que o Senhor nos chamou para redenção, para uma vida de renúncia, para uma vida que reflete, porque olha o que ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue. Então existe uma condição para você ser luz: seguir a Cristo. E o que significa seguir a Cristo? Seguir os seus passos. Deixa eu desenhar para você aqui, para você entender. Vai lá para o Sermão da Montanha e passa a ler ele diariamente, se for preciso. O Sermão da Montanha está em Mateus capítulo 5. Caminhar 2 milhas. Se o teu inimigo te faz caminhar 1 milha, caminha 2. Se teu inimigo te dá um tapa numa face, dá a outra face. É fácil? Não, por isso que o Evangelho é renúncia. Renunciar à vontade de pegar o outro, bater quando ele te bate. Renunciar à vontade da carne quando você, muitas vezes, sente que você está sendo um objeto de pecado. Renunciar à carne. Renunciar aos nossos desejos que nos afastam de Deus. Por quê? Porque nós amamos Jesus mais do que a nossa vontade carnal. Não é porque nós somos bonzinhos. Irmãos, sabe, eu estava meditando hoje, e eu pedi até perdão ao Senhor, porque muitas vezes quando nós somos imaturos espiritualmente, a gente julga as pessoas. Aí fulano de tal, isso não vale nada, isso vai para o inferno. Quantas vezes talvez nós julgamos isso, falamos dessa forma? E até pessoas do nosso convívio. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração outro dia: sabe qual que é a diferença dessa pessoa para você? É porque ele nunca teve o encontro que você teve comigo. Então não julgue. E eu falei: perdoa, Pai. Só uma consciência com a luz, porque quando você traz luz sobre as trevas, aquilo que estava oculto começa a aparecer. Então a luz de Jesus serve para mostrar isso dentro de nós, quem nós somos de verdade: pecadores. Ninguém merece salvação, irmãos. Ponha isso de uma vez por todas na sua cabeça. Você, eu, ninguém, nem o homem mais santo, nem os apóstolos que morreram, merecíamos a salvação. É pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente. Sabe o que eu e você merecíamos? Morte, e morte de cruz.
condenação eterna, segunda morte. Além de morrermos fisicamente, nós merecíamos morrer eternamente, mas o Senhor resgatou-nos através do sacrifício de Jesus, e Ele nos diz: quem me segue, ou seja, quem faz o que eu ensinei, quem anda nos meus passos, nunca andará em trevas. Sabe o que significa isso? Olha, querido, o Senhor vai te dar discernimento quando você começar a querer entrar em trevas. Quando você começar a andar no caminho tortuoso, eu falo assim: opa, isso aqui não é para você, meu filho, isso aqui não é para você, minha filha. E aí você faz o quê? Você volta. Por quê? Porque você, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E isso é diário. Diariamente você fala assim: Senhor, muito obrigado porque eu sou teu servo. Eu não merecia, mas o Senhor me escolheu. E porque o Senhor me escolheu, eu tomo posse de Isaías capítulo 53. Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas dores. Eu não merecia, mas Ele levou sobre si as nossas dores. Eu não estava apto, mas Ele me aprovou através do seu sangue. Hebreus capítulo 10 diz: com ousadia nós devemos acessar ao santíssimo lugar em adoração, mediante ao sangue precioso do seu Filho Jesus, com ousadia. Ou seja, eu não mereço não, mas por causa de Jesus eu vou. Eu tenho a graça ao meu favor. Então, se você pecou, filhinhos, disse João, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se todavia entretanto vós pecais, sabei que vocês têm um advogado, a saber, Jesus Cristo, o justo, que intercede de dia e de noite na presença do Pai por nós. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, querida, aí? Você pode aplaudir Jesus? Ele é o nosso advogado fiel. Sabe aquela causa? Ele é o nosso advogado fiel. Ele é. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Talvez a gente ache que está sendo atingido por uma coisa ou outra, mas saiba que Ele não perdeu o controle de nossas vidas. E acreditar nisso quando tudo está bem é fácil. Agora acreditar nisso quando as coisas não vão do jeito que a gente gostaria que fosse, aí é que demonstra quem verdadeiramente você serve. Porque na maioria das pessoas só segue Jesus por conveniência. Sabe? O que é conveniência? É muito conveniente. Eu vou para a igreja, aí lá eu vou ter um network, eu vou conhecer as pessoas, então meu comércio vai aumentar. Como é que eu saio da igreja? Senão eu perco meus clientes. Está entendendo? Muitos estão nas igrejas por causa disso. Aí eu vou para aquela igreja que tem 2.000 pessoas, imaginou? Tem 2.000 clientes. Ah, eu vou para aquela igreja X, não importa o que o pastor está falando no púlpito, se é de Deus, não importa que o meu lucro aumentou. Ainda mais quando dentro das igrejas tornou comércio total, tem tudo dentro das igrejas. Tem shopping center dentro da igreja, tem cachorro quente vendido na porta da igreja, tem pipoca vendendo na porta da igreja, tem McDonald's, tem cafeteria, tem tudo, menos Jesus, irmão. Não todos. Mas Jesus pegou um molde, João capítulo 2, se não me falha a memória, e quando ele entra no templo, ele virou a mesa dos cambistas, daqueles que faziam comércio dentro do... E qual foi a palavra de Jesus? A minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes tornado o quê? Covil de ladrões. Meu Deus, aí sabe o que eu lembro de covil de ladrões? Quando Jesus vira para aqueles discípulos que falavam assim: Senhor, deixa pelo menos despedir dos meus pais, deixa eu enterrar meu pai. Ele falou assim: olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, Senhor. E aí Jesus vira para eles e diz assim: olha, as raposas têm os seus covis,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E eu volto para João 2, quando Jesus diz assim: vós tendes tornado covil de ladrões. O que Jesus estava falando para aquelas pessoas e trazendo a luz para nós de quê? Quando você não é discipulado por discípulos de Jesus, você não vai ser casa de Deus. Quando você não é discipulado por discípulos de Jesus, você vai se tornar covil de ladrão. Porque lá no templo, sabe? No templo o que era ensinado? Eles vendiam os sacrifícios só por causa disso aqui, ó. Eles queriam arrecadar dinheiro. Estava nem aí. Mas quando você é discipulado por Jesus, você não vende aquilo que é mais precioso. Você não troca Jesus por nada. Você não torna a sua vida um covil de ladrão. Quando Jesus diz: as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, é porque Jesus está batendo na porta, mas as pessoas não querem, elas querem o quê? Ser morada de raposas. Elas preferem ser pastoreadas por raposas. E aí quem que entra dentro das pessoas, sabe o que é? É o egoísmo, é o mamon. Isso tudo aí é o que? As raposas, que roubam o lugar que era para ser só de Jesus, igreja. Jesus disse: as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por um acaso ele está falando de casa física? Não, igreja, não era de casa física, porque Jesus, quando ele nasceu, os magos do Oriente vieram, trouxeram ouro, mirra, e colocaram aos pés dele tudo aquilo que Jesus precisava para a vida inteira, para o ministério dele, foram colocadas ali, as riquezas estavam dispostas diante de Jesus. Jesus não era pobre, ele se fez pobre, diz a Bíblia. Ele se esvaziou de sua glória, diz a Bíblia. Mas ele tinha tudo aquilo que era necessário para ele fazer o ministério dele nessa terra. Mas as raposas continuam tendo os seus covis. Porque mudaram a glória de Deus para a glória dos homens. Romanos capítulo 1. Eles tiraram a glória de Deus e colocaram nos homens. E sabe qual que é o primeiro mandamento lá em Êxodo capítulo 20? Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou um Deus zeloso, disse o Senhor, e eu não divido a minha glória com ninguém. Sabe, muitos se tornaram covis de mamon, amam o dinheiro, só estão em busca de riqueza dessa terra, mas existe uma voz que continua dizendo: louco, essa noite pedirão a tua alma, e que você tem feito para quem será? Mas como disse o livro de Isaías, o profeta Isaías, né, apontando para Jesus: quem deu crédito à nossa pregação? Aí o Senhor diz: quem há de ir por nós? Quem deu crédito à nossa pregação? Os dias são dias difíceis. Eu oro para que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Sabe, irmãos, nós temos visto assim tantas pessoas que começaram tão bem, mas que hoje já não estão tão bem, espiritualmente falando. Tantas pessoas que eram para estar dando frutos e hoje já não estão dando mais frutos. Olha, queridos, nesses meus 28 anos de crente, 16 de pastoreio, eu falo para você, eu nunca vi tanta frieza espiritual na minha vida. E olha que eu já vi grandes avivamentos, experimentei de grandes, extraordinários avivamentos. Por isso que é necessário o povo de Deus se arrepender. Pastor, mas se arrepender de quê? Da frieza espiritual.
da indiferença pela presença de Deus, de não ser e não ter a luz porque se afastou da luz, porque ninguém tem luz própria, irmãos, que a nossa luz é Cristo, a nossa estrela da manhã é Cristo, o nosso sol da justiça é Cristo, e é necessário um novo agir de Deus. E como que esse novo agir de Deus começa na nossa vida? A palavra é arrependimento. Senhor, me perdoa porque eu fiquei frio espiritualmente, é porque a culpa não é de Deus. Parte desse princípio, que se você esfriou, a culpa não é de Deus. Porque o meu irmão fez isso comigo, a culpa não é de Deus. Se você se esfriou, é porque você não buscou em Deus a cura. Eu confesso que o evangelho, ministério, escute isso. O ministério pastoral, ele nos fere muito. A carga ministerial nos fere, pessoa, humano. O Roberto, o pastoreio que o Senhor colocou sobre os meus ombros, o ministério, ele fere os nossos ombros. E sabe como que eu me curo? Quando eu lanço aos pés dele. Porque o processo, que é o ministério, que é árduo, ele vai... Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E ele diz mais, olha, porque para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo. Como se vive, irmãos, longe de Deus, só preocupado com as coisas dessa vida, sabe? A gente preocupa sim com as coisas dessa vida, porque nós somos humanos, a gente preocupa com as contas que tem para pagar, a gente preocupa com as coisas que estão acontecendo no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso casamento. A gente tem horas que a gente fica tão afadigado. Ontem eu me encontrei com um pastor, e eu estava comprando um lanche num lugar, nós chegamos tarde hoje de viagem, cansado, 13 horas de viagem, e aí eu saí, tomei um banho, saí para comprar alguma coisa para comer, já umas 8 horas da noite. Aí chegando nesse local, eu encontro com um pastor, na verdade ele me encontrou, veio, me abraçou, e esse aí, e aí varão, quanto tempo? Aí ele falando que estava de férias, né? Só, pastor, eu saí de férias e eu, assim, para não perder a minha lucidez e não ficar, né? E pastor de uma grande igreja aqui, Patinho, não vou falar o nome, nem citar, claro, óbvio. E eu falei com os irmãos assim, 30 dias vocês não me procurem. Ele falou isso comigo. E ele falou comigo assim, rapaz, tem 3 semanas que eu não vou na igreja. Já passei um bocado, já voltei, mas deixei nas mãos dos irmãos, porque eu não estou dando conta. E aí, veio ao meu coração a palavra de Jesus para Marta e Maria. Sabe, às vezes nós achamos que só servir a Jesus de forma mecânica é o mais importante, como Marta virou para Jesus: Senhor, não te preocupas que Maria só fica aí à toa nos teus pés, enquanto eu estou aqui sozinha, fazendo as coisas? Fala para ela vir me ajudar. Marta achou que ia ouvir o que de Jesus? Maria, dá seu jeito aí, vai ajudar sua irmã, aqui não é lugar de mulher ficar não. Se fosse olhar a cultura da época, não era isso que Jesus ia falar? Sim ou não? Mulher não podia ficar perto de homem não, irmão. Onde tinha os homens, as mulheres estavam separadas. Mas Jesus vira para ela: Marta, Marta. Marta servia Jesus, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Marta amava Jesus, sim ou não? Sim. Muitas pessoas amam Jesus, mas servem Ele de forma errada. Marta vira para Jesus e diz: mestre, minha irmã não faz nada. E aí Jesus, a resposta de Jesus para Marta, que foi mais intrigante, porque ele disse assim: olha,
Marta, você está tão angustiada e afadigada. Mas uma coisa só é necessária. E Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado dela. O que eu aprendi? Eu falei isso com esse pastor amigo, colega de ministério. Quando ele me falou aquilo, porque ele disse que estava, às vezes até a depressão bate na porta, porque as pessoas acham que o pastor é super-homem, e não é. E eu falei exatamente o que Jesus virou para Marta e disse: às vezes nós amamos Jesus, mas achamos que estamos servindo Ele da forma correta, e não é. O mais importante é estar em comunhão plena com Jesus, mesmo que isso signifique largar o serviço que tem que ser feito, para ir para os pés de Jesus, porque a gente precisa recarregar as nossas baterias, e a gente só recarrega, crente só anda na luz quem segue Jesus. E às vezes, lá, se a gente pegar o exemplo de Marta, Marta ali naquele momento estava servindo Jesus, estava servindo os discípulos de Jesus, mas estava fora do ouvir Jesus. Às vezes nós nos preocupamos tanto em servir a Jesus do jeito que a gente acha, e esquecemos de ouvir Ele, o Mestre. Então é muito importante você nutrir diariamente Jesus falar com você, para que a luz não saia de você, para que você não se distancie da voz de Jesus. Na hora de servir, sirva com todo zelo, com toda, o que a Bíblia diz, tudo que você for fazer, faça o melhor, Mas nós não devemos nos esquecer de estar aos pés de Jesus, sempre, 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 porque o que nos afasta de Deus são os nossos pecados, e tolerar quem acha que não tem pecado. A própria Bíblia diz assim: olha, se você disser que não tem pecado, você já está mentindo, você é pecador. Quando você ouvir uma pessoa falar assim: mas eu não tenho nada de pecado na minha vida, pode ir atrás que tem. Quando a pessoa fala assim, você sabe que tem alguma coisa errada, e a pessoa se encher de si mesma, não tem nada de errado na minha vida, você pode ir atrás. Porque o pecador arrependido, diz, ele baixa a cabeça. Lembra lá da oração do fariseu e do publicano e do fariseu? Jesus cita aí, se não me falha a memória, em João, Lucas 18, 17, não me falha, não lembro agora. Duas pessoas subiram para o templo para orar. Um era o fariseu e o outro era o pecador publicano. Qual foi a oração do fariseu? Batendo no peito: graças te dou, Senhor, porque eu sou crente de verdade, eu dou dízimo, eu faço isso, eu sou tudo, obrigado, Senhor. E aí o pecador falou o quê? Baixou a cabeça, nem ousava, a Bíblia diz que ele nem ousava levantar a cabeça. Perdoa, Senhor, porque sou pecador. Perguntou Jesus aos discípulos: quem saiu de lá justificado? O publicano ou o fariseu? E todos responderam: o publicano. E aí Jesus então, disseram bem, é isso mesmo. Irmãos, todos somos pecadores, nós não somos coniventes com o pecado de ninguém, mas temos que reconhecer que temos erros, por menores que achamos que sejam. Nós precisamos nos arrepender desses também, e dizer: Senhor, perdoa porque eu falei mal do meu irmão, perdoa porque eu falei mal até do vizinho demoniado. Jesus não falou que nós devemos orar pelos nossos inimigos? É fácil? Não é, mas quem anda na luz não andará em trevas, porque segue os meus passos. É fácil? Não, mas vem para a luz.
Entra para dentro do rio, até que não haja mais pé e você seja conduzido pelo rio de Deus. Águas que não dão mais pé. Na visão de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 47. Ah, Senhor. Como é bom estar aos pés de Jesus, igreja. Por mais falhos que somos, reconheça os pequeninos que você acha, irmãos. Peça perdão e fale todos os dias: Senhor, eu quero ser pessoa melhor hoje. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Porque isso aí, sabe o que é? É manter a sua lâmpada cheia de azeite. E na hora que Jesus voltar, por mais que haja trevas, porque vai ter trevas, até o dia de Jesus voltar. É bíblico isso. Então, vamos fazer o nosso deverzinho de casa. Orar, jejuar, orar pelos irmãos, orar pela igreja, orar pelo seu pastor, para que o Senhor sempre, qual foi a oração, o pedido de Paulo, na carta dele, não lembro qual é a carta, mas ele disse: olha, irmãos, orem por mim, para que tenha sempre a palavra do Evangelho, para que eu tenha sempre a revelação, para dar para vocês. Então essa é a oração de um pastor, que pede aos irmãos que estejam sempre orando, e na medida do possível nos auxiliando nas coisas que são necessárias, no reino, até o dia de Jesus vir prestar conta conosco. Amém, amados? Quem compreendeu essa palavra? Coloque-se de pé no teu lugar. Feche os teus olhos. Neste momento, por poucos segundos que seja, depois de uma ministração como essa, que vem do trono de Deus, não por causa de mim, porque eu sou vaso de barro, sujeito a quebrar, como diz as Escrituras, porque a excelência do poder está em vasos de barro. Eu reconheço, Senhor, que sem ti eu nada sou. Eu reconheço, ó Deus, que tudo que eu tenho e sou de bom vem do Senhor, e tudo de ruim que eu tenho e sou vem de mim mesmo, porque sou pecador. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e nós não andamos em trevas, não porque nós merecemos, mas porque nós seguimos os teus passos. E sempre que nós seguimos os teus passos, nós nunca vamos andar em trevas, mas teremos sempre a luz da vida, conforme a tua palavra. Seja guiado pela luz da vida. De que forma, pastor? Seguindo os passos de Jesus, em todo tempo, nos bons e nos maus. Olha, está indo tudo bem? Seja generoso, em bons e nos maus momentos. Não fale mal de ninguém. Ore uns pelos outros, ore por aquele que te persegue. Está indo mal, peça ajuda. Não seja orgulhoso. Não coloque a culpa dos seus erros nos outros. Não transfira, porque foi isso que Adão fez desde o início. A mulher que tu me deste, ela me fez pecar. Não, querido, não transfira. Não vitimize. Tem muitos crentes que vivem no vitimismo. Ai, porque isso aconteceu comigo, é por isso que eu estou assim. E nunca sai disso. Ah, porque se você estivesse na minha pele. E nunca sai disso. Ana, todos os anos subia para Jerusalém para adorar o Senhor, amargurada, porque a sua concorrente sempre jogava na cara dela que ela não tinha filhos.
E ela ia e voltava amargurada por muitos anos. Sim ou não? Até o dia que ela ouviu a palavra do sacerdote Eli, que liberou uma palavra sobre a sua vida: vá em paz, que o Senhor conceda conforme está no teu coração, porque ela fez um voto a Deus. E a Bíblia diz que no mesmo instante o seu semblante mudou. E ela voltou, e Eucana, diz a Bíblia, a conheceu, eles tiveram relações, e dentro de um certo tempo de gravidez, ela deu à luz a um filho, chamou de Samuel. E ali Deus abriu a madre de Ana, e ela não teve só Samuel, ela foi mãe de muitos filhos. E aí ela escreve um cântico, né, o cântico de Ana, que está lá em 1 Samuel capítulo 2, o cântico de Ana, que é tremendo, que ela diz assim: Deus tira o homem do esterco e faz ele se assentar entre os príncipes da terra. Foi ela que fez esse cântico. Deus derruba, como Deus levanta. Deus dá vida, mas também tira a vida. Meu Deus, é esse Deus que eu e você nós servimos, e somos tão dependentes do Senhor, meu Pai, e pedimos ao Senhor que se compadeça das nossas falhas e das nossas imperfeições, porque somos tão pequenos, meu Deus. Mas sabemos que somos vasos de barro. A excelência do poder está em vasos de barro. E aqui nós não construímos covil de ladrões, nem construímos covil de raposas, mas nós somos construtores, aleluias, de casas favoritas de Deus. Habitação do Senhor, nós somos construtores, nós construímos uma cultura de reino, não de qualquer reino, não de impérios humanos, não de império de Mamon, mas uma cultura do céu. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Deus, eu oro por cada irmão aqui e aqueles que nos assistem em casa, que sejam tocados pelo teu Santo Espírito, e que possam, meu Deus, vir para a luz. Aqueles que estão em trevas, venham para a luz. Aqueles que estão distantes, venham para perto, porque o grande dia do Senhor está muito próximo. No nome santo de Jesus, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Se crê, aplaude a Jesus mais uma vez, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós estamos chegando ao término do nosso culto, e eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que aqui estão, né? Nós tiramos aí uma semaninha, e a gente sente não poder tido culto aqui na igreja, mas realmente, e a gente até antecipou a nossa volta, porque nós só voltaríamos no domingo, conforme eu falei com a irmã Conceição, porque nós não gostaríamos de deixar a igreja, né, sem o recurso necessário. E eu peço aos irmãos que orem para que Deus levante outras pessoas, para que possam também servir na igreja. A igreja não é só o pastor, ou só a família pastoral. A gente sabe que tem irmãos que poderiam dar mais da sua presença, da sua contribuição, mas isso não é por força nem por violência. Mas eu estou apenas te dizendo e te dando um conselho: sirva na igreja, se disponibilize nas coisas que são necessárias, porque isso é galardão para a tua vida.
pastor também precisa descansar, pastor precisa ter vida também, né? Não que aqui eu me renovo, claro que a gente se renova, a gente sente falta, por mais pouco tempo que seja, a gente sente falta, por isso que a gente volta, até antes do tempo, porque a gente sente falta da igreja, da amada igreja, mas é necessário que também, né, outras pessoas se disponibilizem, e oro para que Deus levante pessoas de fora, para vir mais pessoas. A gente é um rebanho pequeno, mas que tem uma grande visão, amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Que Deus abençoe os irmãos, que vá para casa renovado, restaurado, receba a cura de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar encerrando. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, que também faz parte da obra do reino, você que está em casa, que deseja contribuir também, os dados estão na tela, então seja participante do reino, né? Para que você possa ser participante também das riquezas eternas, é o que a palavra de Deus nos ensina. Levante suas mãos para os céus e agradeça ao Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela tua presença. Obrigado, Deus, pelo teu Santo Espírito, tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante ou penetrante do que faca alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Pai, muito obrigado pela tua presença, pelo teu agir. Obrigado, Deus, também pela provisão. Obrigado pelos irmãos que são mantenedores desse ministério, aqueles que têm suprido as nossas necessidades no corpo de Cristo. Que o Senhor os abençoe de forma extraordinária e multiplique, nunca falte. Pelo contrário, se o inimigo te levantar por um caminho, a Bíblia diz que por 7 caminhos vai ter que correr. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Creia e declare. Não declare o momento que você está vivendo. Eu estou vivendo isso. Não fale isso. Olha, você vai declarar aquilo que você quer viver. Se eu declaro que a vida de Deus está dentro de mim, e eu vou beber, comer, vestir do melhor dessa terra, não importa quem pensa o contrário, mas seja você diferente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue, nos livra de toda e terrível doença desse mundo, das pestes, ó Deus, dos vírus, das bactérias. Cobre, ó Deus, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa com a tua presença, com o teu sangue precioso, no nome mais poderoso do universo, o nome de Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Diga glória a Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos. Os irmãos têm total liberdade para trazer o seu dízimo, sua oferta, depois estão despedidos com a bênção do Senhor.